Me conta uma coisa, como você chegou até aqui? Porque se a gente está falando aí hoje de 200, né, colaboradores aí na Meet, quase 40 líderes, depois a gente vai falar um pouquinho dos seus desafios na cadeira atual, mas me conta um pouquinho da Lívia, como é que você chegou aqui até aqui? Eu sei que você não é de São Paulo, hoje você mora em São Paulo, né? Trabalhando aí pertinho da Paulista. Como você chegou até aqui? Foi meu sotaque que deixou entregar que eu não sou paulista? É um absurdo, gente. Eu não tenho Não, não foi sotaque. sotaque não. Aqui não é sotaque. Foi alguns termos, né? Que às vezes você usa que eu acho diferente, assim, do que a gente está acostumado do eixo Rio, São Paulo, BH, Curitiba, sabe assim? Ou do Ah, agro. não. Não, é bem diferente, né? Eu acho que os termos diferentes vêm do fato de eu ter uma mãe professora de português, então muita coisa, eu adoro ditado popular, eu adoro algumas outras coisas, mas eu não sou eu não sou desse eixo, na verdade, eu vim do Pará. Eu nasci em Altamira e fui ainda criança para Belém, que é a capital do Pará. E nossa, sei lá. Eu, no início da minha carreira, queria fazer psicologia, não passei no vestibular, acabei optando por fazer arte. Eu fiz 3 anos de artes visuais e tecnologia da imagem, que é uma coisa que as pessoas perguntam: Nossa, você usa para alguma coisa? Eu falei: Gente, qualquer gráfica não me engana. Os meus briefings para as gráficas são os melhores possíveis. Eu peço um couchê 300 gramas com acabamento fosco, eles ficam. Que gerente de RH pede com tanto detalhe, né? É, mas comecei, fiz uma faculdade de arte, não cheguei a formar, eu tive um problema familiar, uma doença na família que me impediu na época, e comecei a trabalhar numa outra empresa. Comecei a trabalhar numa empresa, na verdade, na parte administrativa, e acabei me apaixonando por administração. Eu sou administradora de formação, fiz faculdade de administração depois, e gostei muito de entender, tipo, como é que a conta fecha no final do mês, como é que uma empresa pensa. Então, trabalhei numa empresa no ramo do varejo, que era um grupo econômico que tinha empresas de representação comercial e distribuição dos produtos mais variáveis, de um produto de um suplemento alimentar até medicamento, até perfume, até suco. Então, por exemplo, eu conheci todos os lutadores de MMA uma época, porque a gente patrocinava os torneios em Belém. Conheci Minotauro, Minotouro, Lyoto Machida, por conta desse trabalho. Que na época eu fazia a parte administrativa dessas empresas, né? E foi muito engraçado que o projeto que me fez crescer nesse grupo de empresas foi que quando eu entrei eu notei que a remuneração variável que eles criaram estava errada. Ele dava 1% da comissão das vendas do faturado para o vendedor dele. E quando eu cheguei, a primeira coisa que eu sentei, eu falei assim: você sabe que seu vendedor ganha mais do que você, né? E ele falou: oi. Eu falei: você ganha 10% de comissão, você tem teu custo fixo, você ainda tem um problema de às vezes devolver mercadoria e você dá 1% não corta do cara, você não vai na liquidez, você vai no momento da emissão da nota. Então, o teu vendedor ganha mais do que você. E com isso eu ganhei uma promoção, assumi mais uma segunda empresa do grupo e fui trabalhando e fui vendo que a parte de gente é a parte que mais me interessava. Mas mesmo assim continuei na área administrativa, eu já lidava um pouco com recursos humanos, eram empresas que a gente tinha muitos recrutamentos, por exemplo, de promotoras, cargos mais operacionais, mas ainda fazia o geral, né? Fazia a administração como um todo. E quando eu me formei, o Pará é uma economia que ela basicamente ela é movimentada pelo varejo por empresas familiares. Quando você está num cenário de mercado desse, você tem um teto para você crescer, porque querendo ou não, os cargos mais altos são destinados para as pessoas da família daquele grupo econômico. E eu falei: não, eu gosto de estudar, eu quero crescer, eu quero ver novos horizontes, e eu não quero continuar num local que não importa o quanto eu invista, eu tenho um teto. Eu falei: vou para São Paulo. Na época, mais duas amigas queriam vir para São Paulo. Eu, como boa capricorniana, eu tinha uma previdência privada já aos 20 anos. Então, eu saquei minha previdência privada, vim para São Paulo sem ainda uma proposta de emprego e vim com a cara e com a coragem, dividi apartamento com as minhas amigas, fiquei buscando, não foi fácil. Eu demorei 6 meses para conseguir me recolocar realmente, não ser alguma coisa que seja bico ou frila, e encontrei o Restaurando, que era uma startup argentina que estava precisando de uma pessoa para cobrir uma licença maternidade. É, eu fiz milhares de entrevistas, acho que a minha primeira crítica ao Restaurando nesse momento foi, eu acho que esse processo eu fiz umas 8 entrevistas, no final eu já não aguentava mais fazer entrevista.
E eu acho que eu passei porque no final eu virei para o diretor, CFO da empresa e falei, e aí, a vaga é minha ou não? Não aguento mais fazer entrevista. E ele achou isso sensacional. É, mas fiquei lá durante, acho que eu fiquei no restaurante acho que uns 3 anos, mais ou menos. Foi muito legal, foi uma experiência reveladora para mim. Tenho um carinho enorme pelas pessoas pelas quais eu trabalhei. O Diego, que era o CFO da época, argentino, que arranhava muito bem no seu português. Eu tinha um duplo reporte, eu reportava também para o diretor nacional, que era o Otávio Calisto, que hoje em dia não está mais no Brasil. Na época que ele saiu, ele foi assumir a expansão da Expedia na Ásia. Hoje em dia acho que não, ele está na Alemanha, não sei em qual empresa ele está, mas foi um desafio muito legal. Assumi também a parte administrativa deles, da operação do Brasil, mas as primeiras coisas que eu notei dentro deles foi que eles tinham um problema de turnover e comecei a trazer propostas de como é que a gente melhora isso. E aí comecei a fazer benchmark, comecei a conversar com outras RHs. Uma coisa muito legal de você estar numa startup ou você estar numa empresa que tem fundos de investimento por trás é o network, né? Aquela comunidade que isso cria. Então eu acabei tendo contato com muitos RHs de outras empresas, eu tinha uma troca muito, muito legal. E fui implementando as coisas dentro do restaurante, fui gostando. Aí eu sentei com o meu gestor e falei, cara, eu queria muito, 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 muito fazer um shift de carreira para RH. Gente, não foi enganado, entendeu? Não foi na adolescência, foi consciente essa mudança. Porque eu vi que não importa se o balanço patrimonial está bonito no final do dia, o que vai fazer o sucesso de uma empresa ou não são as pessoas, né? E é como você faz a gestão dessas pessoas. E aí eu fiz. Aí eu cheguei num teto onde eu conseguia fazer só com benchmark as coisas, senti falta de alguma coisa mais robusta, né? E aí eu fiz um MBA na FGV, que é chamado de Gestão Estratégica de Recursos Humanos. Foi muito legal fazer essa troca. Conheci várias pessoas que até hoje são muito queridas para mim. Mas, como a Restaurando era uma startup, teve um determinado momento que aqueles queridos grupos de investidores falaram: precisa de um break-even, né? Então a gente rodou todos os cenários e a maneira mais rápida que a gente encontrava de chegar nesse break-even era reduzir muitas equipes. E nesse processo, eu fiz o desligamento das equipes e no final eu fiz o meu próprio desligamento. Então, para quem tem dúvida de quem desliga o RH, é o próprio RH. E depois disso, eu vim para a MIT, desde então eu estou aqui, construindo também essa loucura, esse crescimento e, sei lá, esses desafios de tocar essa vida de gestão de gente. Que bela trajetória. Nossa, eu conhecia parte dela, mas eu não conhecia todos os detalhes que você contou. Que bacana, que bacana. Essa dor do seu autodesligamento eu nem imagino como é, né? Nossa, a gente tinha uma relação tão legal. O Diego, apesar de ficar em Buenos Aires, de 3 em 3 meses eu ia para lá para levar os reportes. A gente criou. Ele é uma pessoa muito humana. E quando ele foi fazer meu desligamento, ele estava muito abalado. Ele não queria de jeito É. nenhum. E aí a gente sentou e conversou. Eu falei, não, Di, eu chamava ele de Di, né? Eu falei, não, Di, faz todo sentido. Não faz sentido a gente manter. Para ter ideia, na época, a gente chegou a um número da operação do Brasil de 6 pessoas. Eu falei, não faz sentido você manter uma gerente de RH para uma operação que ficou com 6 pessoas, né? E aí também eu queria novos desafios, eu queria testar novas coisas, novos mercados, né? Então fazia todo sentido. Mas o carinho ficou, a gente mantém contato até hoje. Já precisei que ele batesse papo com algum funcionário da MIT para dar uma luz de como as coisas Um funcionam. E coach. ele foi super solícito e aceitou. Acho que ele, não sei se vai chegar nele, mas acho que eu vou mandar para ele lá na Argentina. Mas assim, Chega. tenho um carinho muito grande por ele.